Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Olá, amigo Central 3. Este é mais um programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e a mim e sempre lembro o querido ouvinte para que apoie o time de sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. Não custa nada, vale a pena e mantém vivo, ajuda a manter vivo muitos dos times que marcaram a nossa vida, a nossa infância e fizeram do futebol algo mais rico. O homenageado de hoje é um dos times que mais sofreu com esse novo momento do futebol, o Novo Horizontino, da cidade de Novo Horizonte, que foi finalista do Campeonato Paulista em 1990, perdeu para o Bragantino e que recentemente fechou as portas, reabrindo pouco depois para tentar voltar às glórias, voltar à elite, voltar a existir para sua torcida. O Novo Horizontino de 1990 fez a famosa final do Campeonato Paulista, ficou conhecido como final caipira com o Bragantino que inclusive a gente já homenageou aqui nesse mesmo programa. Teve uma passagem muito curiosa na fase semifinal, quando precisava vencer ou, ao não vencer, torcer para que o Palmeiras, que enfrentaria em casa o lanterna do grupo, não ganhasse. E foi o que aconteceu. O Novo Horizontino empatou com a Portuguesa no Canindé e o Palmeiras, só precisando vencer a Ferroviária para ir para a final, ficou no 0-0, não passou de fase. Quem chegou foi o Novo Horizontino. O primeiro jogo em casa foi 1-1, fez 1-0 aos 40 do primeiro tempo com o Edson Pezinho, e o Bragantino com o Gil Baiano no segundo tempo empatou. No jogo de volta em Bragança Paulista, que era o jogo do título, o Fernando, o zagueiro, o grande zagueiro que jogava ao lado do Márcio Santos nesse time, fez aos 21 do segundo tempo 1-0. O Novo Horizontino por 5 minutos era o campeão paulista, mas o Bragantino com Tiba aos 26 empatou o jogo 1-1. E esse resultado, os dois empates, levava o jogo para a prorrogação, com o Bragantino jogando em casa e pela igualdade do placar. O 0-0 na prorrogação dava o título para o Bragantino e foi isso que aconteceu. É claro que no momento a sensação do Novo Horizontino foi de tragédia, né? Nunca havia chegado tão perto de uma taça importante. Perdeu. Mas depois de tantos anos passados, eu acho que o que fica dessa campanha é muito orgulho na cidade e muito orgulho de quem jogou. Eu bati um papo com o Luiz Carlos Goiano, que era um volante desse time, volante que jogou pelo São Paulo, jogou pelo Grêmio e foi campeão brasileiro, inclusive. Ele jogou por 8 anos no Novo Horizontino. Hoje ele trabalha na direção técnica do time, ou seja, ele ainda está envolvido com o Novo Horizontino, que é uma coisa muito legal. Merece realmente muitos elogios por isso. Está envolvido aí na reestruturação do Novo Horizontino. E ele contou algumas histórias muito bacanas sobre essa campanha, sobre o Nelsinho Batista, que era o técnico que até então era desconhecido e acabou saindo do Novo Horizontino para ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu acho que o papo foi bem rico, foi bem bacana. E a gente vai ouvir agora o Luiz Carlos Goiano conversando com a gente sobre o Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 1990. Vamos lá. Bom, eu tenho do outro lado da linha o Luiz Carlos Goiano, jogador que passou por São Paulo, por Grêmio, foi campeão por onde jogou e estava naquele time do Novo Horizontino, que foi vice-campeão paulista de 90. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo tranquilo, Leandro. Goiano, você naquele time jogava numa posição diferente da que foi conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, jogando pelo Grêmio e pelo São Paulo? Leandro, eu sempre fui volante, né? Eu comecei jogando na primeira função aqui no Novo Horizontino, primeiro volante. Aí quando eu saí daqui, fui pro São Paulo. Ainda joguei as poucas partidas que joguei no São Paulo ali em 1993, também foi com a camisa número 5. E depois que eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, no início de 95, ali
ali, sim, aí eu passei a jogar na segunda função, até porque tinha o Dinho, que era um primeiro volante, e eu passei a exercer a segunda função do meio campo. Mas sempre que joguei foi ou o primeiro ou o segundo volante. Atrás de você, nesse time do Novo Horizontino, tinha ninguém menos que o Márcio Santos, né? Era um time de uma defesa muito forte, né? O Márcio, a gente teve a oportunidade de iniciar junto, né? Nós jogamos juniores aqui, o Sub-20, 88, quando nós saímos campeão naquela ocasião. O Márcio foi formado aqui também, Maurício, Alessandro Cambalhota. Então, Novo Horizontino, no passado, foi um grande celeiro. Revelou muitos jogadores. Ainda temos jogadores que estão jogando, que foram formados aqui. O Índio, que está no Internacional de Porto Alegre, foi formado aqui. Então, aqui sempre foi um lugar onde se formou muitos bons jogadores. E a gente teve, na década de 90 aqui, a oportunidade de ter um grupo muito forte na base, e esse grupo veio responder no profissional 2 anos depois, né? A gente saiu campeão em 88, 90 a gente disputou o Campeonato Paulista, tinha 7 jogadores que foram campeões em 88. Então isso demonstra que a formação do Novo Horizontino sempre foi uma marca muito forte. Pô, sem dúvida, o número que você passou aí é muito expressivo. E esse time, na primeira fase do Campeonato Paulista, ele se classificou na última colocação do grupo, né? Na última vaga que tinha, que davam 7 vagas para a segunda fase, o Novo Horizontino ficou em 7º, 2 pontos na frente do São Paulo, que acabou nem passando de fase, indo para uma repescagem que posteriormente causou aquela polêmica toda do rebaixamento ou não. Foi uma primeira fase complicada, Goiano? Foi complicada, porque o nosso time era um time que foi montado, chegaram alguns jogadores experientes, né, naquela ocasião, e realmente a classificação na primeira fase foi difícil, mas a gente tinha um treinador muito competente, que soube trabalhar muito bem a equipe, né, mesclou bem, um treinador que usou a experiência, mas usou também a juventude, e taticamente sempre foi um grande treinador, né? Foi, naquela ocasião, principalmente ele estava ainda iniciando a carreira, que era o Nelson Batista, mas com uma competência muito grande. Então, a gente teve muita dificuldade, eu acho que isso aí até acabou fortalecendo e dando ânimo para a gente chegar ali a disputar esse título, né? A gente deve muito a ele, até porque ele teve a competência de escolher bem os jogadores experientes e ter também a competência de lançar bem os jogadores jovens naquela ocasião. E fez uma mescla muito boa, o time tinha um padrão bem definido, um time que jogava simples, mas era um time objetivo. E a gente deve, analisando o futebol hoje, a gente deve muito isso, esse vice-campeonato ao Nelsinho, que realmente ele foi o grande mestre daquele time nosso. Então eu vou pedir, Goiano, para você me falar como ele era nos bastidores, no dia a dia, enquanto não tinha nenhuma câmera de imprensa vendo, né? Como era o Nelsinho, treinador de bastidor, e também, se possível, me passar como que aquele time jogava. Se você pudesse colocar uma lousa na minha frente e na sua aí, para a gente falar como jogava aquele time, como é que era o esquema tático do Novo Horizontino. O Nelsinho, ele, como eu falei anteriormente, era um treinador muito competente, muito cuidadoso na parte tática, em questão de posicionamento da equipe, trabalhava muito a parte tática da equipe, parava, então ele sempre teve muita preocupação disso, de uma organização dentro de campo para não chegar dentro de campo quando rola a bola e vai passando o tempo e você desorganiza. Não, ele sempre tinha a preocupação de ter um time muito organizado em campo. Isso ele não abria mão. Ele até sempre brincava, olha, perder jogo faz futebol. Você só não pode perder um jogo desorganizado. Então a gente tinha isso em mente e respeitava muito o sistema dele. Ele jogava no 4-4-2, no sistema simples.
né? Às vezes ele abria no 4-3-3, às vezes jogava somente eu, o volante, o Edson Pezinho, que fazia o segundo homem, o Tião, e abria 2 pontas. Então, naquela época, em 90, ele já usava o sistema que usa hoje. Às vezes, hoje você vê muitas equipes jogando no 4-2-3-1. A gente também teve muitos momentos que a gente fez isso, né? Jogava eu e o Edson Pezinho, os 2 volantes, sendo que eu era o jogador que parava na frente dos zagueiros, e o Edson era aquele volante mais de saída. E aí nós tínhamos o Tiãozinho, que jogou no Goiás naquela década de 90 ali, 89, e foi muito bem. Ele era o 10 que jogava atrás do atacante nosso de referência, e a gente tinha sempre 2 pontos. O Paulo Sérgio, que veio do Corinthians emprestado ainda garoto, e aqui jogou muito bem o campeonato, acabou se destacando e voltando para o Corinthians, e aí se tornou o Paulo Sérgio que foi. E a gente tinha o Robson, que era um ponta esquerda, que jogou no Bahia, jogou no Cruzeiro, muito tático. Ele abria para jogar, quando nós tínhamos a posse da bola, ele abria como ponta, e quando nós não tínhamos a bola, a gente passava a defender, ele vinha por dentro para fazer aquele externo, fechando para dar mais força no meio campo. Então era o sistema, jogava o Odair, que era um lateral que saía muito, e do outro lado a gente tinha um lateral feito em casa também, que era o Nelsinho, que era mais defensivo. Então existia sempre um equilíbrio. O Odair descia muito e o Nelsinho era um lateral que ele marcava mais. E em compensação a questão de deficiência do Nelsinho de descida, nós tínhamos o Robson, que quando a gente tinha a posse da bola, ele fazia o ponto esquerdo aberto. Então isso aí ajudava até o Nelsinho mesmo, para não ter a obrigação de descer a todos os momentos. Já o Paulo Sérgio era um ponta, era um atacante pela direita, mas ele tinha mobilidade para jogar por dentro também, entrar na diagonal e sempre abrir espaço para o Odair sair por aquele lado. E nós tínhamos os 2 zagueiros, né, o Fernando Baiano, que já era experiente, jogou no Vitória da Bahia, Náutico, e veio para o Novo Horizontino já com uma bagagem boa, e o Márcio Santos, que acabou sendo o grande jogador do Novo Horizontino em todos os tempos, né, o jogador que vestiu a camisa da seleção, foi campeão, e foi formado aqui também. E a gente tinha na frente um centroavante que chamava de referência, às vezes não, que é o Barbosa também, que jogou no Palmeiras, às vezes jogava ali como centroavante, já era mais novo. Nós tínhamos o Roberto Cearense também, que era um outro atacante com muito poder de finalização. Então era um time bem moderno para aquela época. A década de 90 ali já era um time assim, que jogava para frente, se preocupava em fazer um jogo seguro atrás, mas também não abria mão de jogo, não. O Edson Pezinho, depois veio ser o 10 do Corinthians, aqui no Novo Horizontino ele jogava de segundo volante. Então você vê que ele sabia lidar, mesmo iniciando a carreira. E dentro de campo, isso sem falar independente de você de ser o mais experiente ou o capitão ou coisa assim, quem que era o líder desse time? Quem que era o cobra, o jogador que se não tivesse em campo vocês mais sentiam falta? Olha, assim, existia esses jogadores, né, que eu mencionei, que eram jogadores mais experientes, mas, assim, a gente não era um jogador dependente de um atleta somente. O Paulo Sérgio era um atacante importante para nós, até pela juventude, pela correria que ele fazia. O Robson era um jogador que dava o ponto de equilíbrio para nós, em questão de voz, de experiência. Então, acho que todos ali tinham o seu valor, assim, se falar assim, o dia que o Robson não jogava, a equipe não conseguia andar. Não, a gente tinha peça que substituía bem, tinha o Edmilson, que foi um meia criado também aqui, um baixinho, muito técnico, que às vezes que era chamado também, dava conta. Então, a gente era mais o coletivo mesmo. Claro que tinha umas peças assim que passavam um pouco mais de tranquilidade. O Fernando na parte defensiva, né? O Maurício era um goleiro jovem também. Então era uma equipe mesclada assim, mas que mesmo esses jogadores jovens assim, eles tinham uma condição boa de jogo, né? Tinham uma qualidade boa de jogo. Então era mais a parte coletiva mesmo. Não tinha um jogador que individualmente se destacasse, falasse assim, se ele não jogar, o Novo Horizontino não vai para frente. A gente tinha boas peças de reposições também no banco. Todos os jogadores que
que ficavam ali, quando entrava, mantinham o ritmo. O Nelsinho sempre teve essa preocupação de trabalhar todos. E aí houveram algumas mudanças no decorrer do campeonato e o time não deixou de atuar bem por isso. Acho que se tivesse que destacar hoje no Novo Horizontino, a gente destacaria o conjunto, o coletivo, que foi um coletivo montado muito forte. Perfeito. E, Goiano, a fase semifinal, na verdade, né? O Novo Horizontino ganhou a vaga para a final, fazendo 16 pontos em 12 jogos, com o Palmeiras com 15 e o Guarani com 15, ou seja, foi por 1 ponto. Você consegue lembrar qual foi o principal jogo dessa fase? Qual foi o motivo do Novo Horizontino ter conseguido esse pontinho a mais que o Palmeiras e o Guarani? Assim, Leandro, eu tenho pouca lembrança. O jogo que me marcou muito foi o jogo que nos levou à final, sabe? Que foi contra a Portuguesa em São Paulo. Aí já é uma situação talvez adiantada, no que você está me perguntando. Tem muito tempo, então eu teria que buscar para lembrar de algumas situações que ocorreram ali. O que me marcou muito foi o jogo que nos deu a condição de ir para a final com o Bragantino. Foi no Canindé? Foi o jogo contra a Portuguesa no Canindé. Perfeito. Esse jogo aí marcou muito, até porque nós tínhamos que vencer a Portuguesa e o Palmeiras não poderia vencer a Ferroviária. E a gente, assim, com a vitória, daríamos nós, independente do Palmeiras ganhar ou não. Agora, se a gente empatasse, o Palmeiras não poderia vencer a Ferroviária. E isso foi marcante, porque no início do jogo, a Portuguesa fez 1-0, a torcida da Portuguesa gritando para os jogadores que se ganhasse ia apanhar, porque eles não queriam que realmente a Portuguesa ganhasse no Novo Horizontino, que ia tirar o Palmeiras da final. E nós terminamos o primeiro tempo 1-0 para a Portuguesa no Canindé, aquele tumulto, o Denner surgindo naquela ocasião, e eu me lembro que eu falava para o Denner, vocês não têm chance nenhuma, para de correr, deixa o Novo Horizontino experimentar pelo menos uma vez o gosto de chegar numa final do campeonato. Aí ele falou assim, mas a gente não pode amolecer e tal. Foi naquela conversa de campo. E eu sempre falava para ele, poxa, ajuda, não sei o quê, não vai na bola, facilita para mim, que ele era muito rápido. Então, aí teve um lance que ele falou assim, todas as vezes que eu sair pela direita, eu vou dominar longo. Quando eu dominar, porque eu também não vou te dar a bola. Então, é mais ou menos assim, sabe? Eu lembro desses detalhes de conversa, que a gente tinha aquele anseio de chegar, né? E aí a gente teve, no início do segundo tempo, o Tchãozinho empatou, um gol de fora da área, um gol até muito bonito. E acabou a gente não vencendo a Portuguesa. A gente empatou e aí a gente passou a torcer para a Ferroviária não perder para o Palmeiras. Esse jogo foi fantástico. Aí nós terminou o nosso jogo, ainda faltava acho que 6, 7 minutos ainda para o Palmeiras. E nós fomos todos para o vestiário ali, ajoelhamos e escutando no rádio. E aquilo ali foi uma ansiedade muito grande, até porque a gente ia acompanhando a narração do jogo, o Evair chutava, a bola pegava na trave, saía, pegava nas costas do zagueiro, saía. Então, para nós, foi o jogo marcante, para mim, foi esse jogo. E, então, os demais, assim, já faz muito tempo e eu não tenho muita lembrança. Esse jogo, para mim, foi marcante até por essa situação que ocorreu. Sem dúvida. Foi marcante pro Palmeiras também, que a Ferroviária era a última colocada do grupo, disparada, e esse empate fez com que a torcida, inclusive, invadisse o salão de troféus do Palmeiras e quebrasse as coisas. Mas, méritos do Novo Horizontino, chegou na final e pegou o Bragantino, o primeiro jogo em Novo Horizonte, o segundo jogo em Bragança Paulista. Os dois jogos terminaram 1-1, e nas duas vezes o Novo Horizontino saiu ganhando e cedeu o empate. Esse foi o maior erro do Novo Horizontino ou teve algum outro, Goiano? Não, assim, jogo de decisão é detalhe, né? E naquela época, se você me perguntasse 90, talvez eu não te daria essa resposta. Hoje, pela experiência, a gente sabe tudo que acontece no futebol, às vezes é o detalhe, às vezes é a falta de experiência no momento. Nós tivemos o último jogo, principalmente, nós fizemos o gol e nós não aguentamos o adversário 5, 10 minutos. Eu acho que se ali a gente consegue aguentar o Bragantino 10 minutos, a gente tomaria conta do jogo em questão de segurança atrás. O problema é que nós fizemos o gol e em seguida nós levamos o gol de empate. Não deu nem para
para você organizar e pensar a grandeza que aquele jogo significava. Então, mérito também do Bragantino, que soube, né, com uma puxada do Tiba lá, em velocidade, fazer o gol, mas é a situação que a gente sabe que são oportunidades que às vezes se cria e você tem que valorizar muito esse tipo de situação para você acabar tendo a condição de ganhar um título, né? Eu me lembro da condição minha como em 96, quando eu estava no Grêmio, nós ganhamos da Portuguesa, nós fomos fazer o gol aos 38 do segundo tempo, 39. Então, é a situação que um zagueiro da Portuguesa cabeceou uma bola para frente. Então, são erros, são detalhes que às vezes acaba você ganhando pelo detalhe e às vezes você acaba perdendo também por um detalhe, né? E ali foi um detalhe que a gente não aguentou realmente. A gente poderia, naquele momento, ter um outro tipo de jogo, né? Fechar um pouquinho mais, resguardar a parte de trás e numa bola longa lá, acabou o Tiba tendo a felicidade de empatar e ficou difícil, né? Aí nós ainda tivemos a prorrogação ainda, criamos algumas boas situações, mas decisão é sempre complicado. O Paulo Sérgio não jogou a decisão, né? O Paulo Sérgio não jogou. Aí ali jogou o Barbosa, né? Se não me engano. Exato. Eu não tenho assim a lembrança clara. O Paulo Sérgio foi o grande jogador nosso no campeonato. Ele foi um jogador de muito destaque, um jogador que fez uma dupla com o Adair muito boa por lado direito ali. E em resposta disso tudo, ele voltou para o Corinthians e acabou depois indo para fora e se tornando o grande jogador que foi. Você, pela carreira que teve, jogou em times gigantes, conseguiu conquistas enormes, imensas, mas também teve derrotas, né? Como a carreira e a vida de qualquer um. Certamente elas são diferentes do que você conseguiu uma primeira vez chegar com um time como o Novo Horizontino, que nunca tinha chegado antes numa decisão. Mas hoje, depois de tanto tempo, você olha para esse vice-campeonato, o sentimento que você tem é de derrota ou é de vitória? Não, hoje eu vejo de vitória, sem dúvida. Pela dificuldade que a gente tinha, assim, dificuldade entre aspas, porque o Novo Horizontino sempre foi uma equipe que deu muita condição para o atleta. Até hoje, nós tivemos a felicidade de estar agora nesse projeto de volta do Novo Horizontino. A família Biasa representa muito aqui na cidade. Então, eles mesmo, quando eu jogava, a condição de trabalho era muito boa. O respeito com o profissional era muito grande. Aqui, eu joguei 8 anos na minha carreira, desde base até sair para o Grêmio de Porto Alegre vendido. Aqui, o máximo que atrasou o salário foram 2 dias em questão de troca de moeda que o presidente tinha que trocar. Então, quer dizer, o respeito com o profissional sempre existiu aqui. Eu acho que isso aí é uma lembrança boa, né, que a gente tem de um time e para nós foi uma conquista, porque isso veio coroar um trabalho feito no interior, um trabalho sério, um trabalho de respeito com a parte de cima, com os atletas, e para nós saber que a gente estava ali representando uma equipe do interior e você tendo a possibilidade de ser campeão paulista, onde os grandes ficaram fora, para nós foi uma grande vitória. Só de lembrar disso aqui, todos não tem dúvida. Para nós foi uma vitória, mesmo não sendo campeão, mesmo a gente sabendo que no nosso país se valoriza somente o título, mas para nós foi uma conquista, sem dúvida, esse vice-campeonato. E você tem um trabalho no Novo Horizontino, né? Você exerce uma função diretiva, que eu vou pedir para você explicar exatamente qual é o trabalho. E aproveitar e me dizer também, já que o país é ingrato, eu acho que pelo menos a cidade de Novo Horizonte deve ter algum tipo de reconhecimento por você, né? Não, aqui o pessoal respeita, né? Eu passei aqui 8 anos e desde quando cheguei aqui em 87, eu cheguei em 87, tive a oportunidade nesse ano de chegar na semifinal do Campeonato Sub-20, nós perdemos São Paulo a semifinal, aí em 88 nós levantamos a taça, a gente saiu campeão de juniores, aí profissionalizei em 89, aí em 90 a gente já foi vice-campeão paulista. Então foram épocas, anos gloriosos, principalmente assim, da minha vida aqui.
E aí tive a oportunidade de sair, levar, representar Novo Horizonte no São Paulo. Eu tive uma passagem rápida no São Paulo em 93. Aí depois fui no Grêmio, joguei 5 anos ali, aí onde a gente teve também muita felicidade ali com aquele grupo. Então, sempre levando Novo Horizonte como um lugar onde eu iniciei, um lugar onde me deu a condição para iniciar a minha carreira. Novo Horizonte me projetou para o futebol, né? Então, eu sou muito grato à cidade, ao clube. Hoje eu trabalho como coordenador técnico, né? Eu faço parte do projeto de volta também em questão de investimento, mas uma parcela muito pequenininha e irrisória, até porque os donos hoje são o filho do Dr. Jorge Ismael de Biasi, que tem 60% do clube como investidor, e 27% do clube como investidor é do primo Roberto Biasi, e 7,5% é do Alessandro Cambalhota, que jogou no Santos, que mora aqui também, que foi formado aqui, e 5% é a minha parte. Então, é muito pequena, mas hoje eu trabalho no clube como coordenador técnico, juntamente com o Genils, que é presidente do clube, que jogou também. Então, a gente está junto com o pessoal, que são os donos, o campo é particular, o CT é particular. Eles têm um carinho muito grande por Novo Horizonte, pelo torcedor, um respeito muito grande pelo torcedor. Então, eles resolveram voltar à equipe, mas com uma situação muito segura, né, com os pés no chão, para movimentar a cidade, para trazer alegria novamente para a cidade, mas com uma responsabilidade muito grande, que a gente sabe que isso, dentro de um projeto, quando se conversa é legal, mas quando vai para campo e não tem resultado, a cobrança chega e o torcedor quer algo que você tem a possibilidade de ter acesso, e foi assim o ano passado quando a gente subiu, está sendo agora, a gente teve um início difícil, estamos recuperando dentro da competição, reforçamos a equipe, em decorrência desses maus resultados, a gente tentou buscar alguns jogadores mais experientes para dar um equilíbrio para esse time, então nós estamos ainda a caminho de estabilizar dentro da Série A3, né, em questão de permanência, em questão de também buscar, quem sabe, uma vaga entre os 8 aí para brigar pelo acesso. A gente não descarta essa possibilidade, não. Mas hoje a maior responsabilidade nossa é tirar o Novo Horizontino dessas últimas colocações. Hoje a gente já está numa colocação intermediária, mas nós queremos mais e esse é o nosso trabalho aqui hoje. Eu tenho certeza que mais importante do que os 5% é a camisa 5 que você honrou, é a camisa do Novo Horizontino que você, por todos esses anos aí, honrou. E tomara que o Novo Horizontino volte a ter momentos realmente gloriosos, momentos no futebol da elite de São Paulo, porque merece. Eu tenho recordações dessa época muito boas, de ver sempre o estádio lotado, de que o time grande que fosse, ao chegar lá, era sempre complicado de vencer. O Goiano, eu adoraria falar com você sobre a sua carreira, sobre o São Paulo, sobre o Grêmio, sobre tudo que você conquistou, mas isso vai ficar para uma próxima vez. Eu agradeço tudo que você nos contou aqui sobre essa campanha, sobre esse time. E, bom, boa sorte aí nessa empreitada aí, porque eu sei que é difícil. Você manter um time no interior hoje é muito difícil. Obrigado, Leandro. Para mim foi uma satisfação poder falar com você. Estarei sempre à disposição assim que tiver a oportunidade de a gente falar sobre futebol e você tiver interesse em saber mais, eu estou à disposição. Tá bom? Um grande abraço, foi um prazer falar com você. Entra em campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. Tá aí, esse foi Luiz Carlos Goiano, bateu um papo com a gente aí, muito legal, contou umas histórias. Eu gostei bastante da história do Denner, saudoso Denner, sabe lá o que seria esse menino no jogo que marcou a passagem do Novo Horizontino para a final. E contou realmente em muitos detalhes, com riqueza de detalhes, como jogava aquele time. Que realmente era de trás para frente que ele se estruturava, no time muito mais defensivo do que o Bragantino. E um time que era muito marcado pelo conjunto, pela forma
de jogar em grupo mesmo. Foi bacana. Eu espero que a homenagem tenha sido à altura realmente do que esse time merece. E merece muito, eu acho que, independente de ter sido campeão ou vice-campeão, o mérito de sair de Novo Horizonte para chegar numa final de Campeonato Paulista, passando por cima de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, realmente para a gente aplaudir e não esquecer nunca. Meu time de botão volta na semana que vem. Eu estarei aqui mais uma vez e o homenageado será outro time que merece lembrança, e eu espero que você esteja aqui com a gente para lembrar também de mais um grande time, mais um time de botão. Um grande abraço, até a próxima. Brasil.